Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Gabriel Rabelo, professor de Contabilidade e Direito Empresarial de Estratégia Concurso. Eu estou aqui para falar para vocês sobre dois tipos societários não personificados, que são sociedade em comum e sociedade em conta de participação. Tá bom? São dois tipos societários que caem bastante em provas de concurso e que, se a gente souber alguns dispositivos e algumas coisas que são cobradas com 90% de chance, a gente vai acertar essa questão. Ok? Então vamos começar falando sobre a sociedade em comum, que está prevista no artigo 986 até o 990 do Código Civil. Tá? O que é a sociedade em comum, pessoal? A sociedade em comum é aquele tipo societário que começou a funcionar e não promoveu o registro dos seus atos constitutivos no registro competente. Tá? O que a gente sabe? A gente sabe que o artigo 966 ele fala que considera-se empresário quem exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, correto? Então, a gente não tem o registro como uma condição para que alguém seja classificado como empresário. Todavia, o registro ele é obrigatório. Então, se o empresário está exercendo as atividades sem se registrar, ele está irregular, tá bom? E quando o empresário ou a sociedade empresária estão exercendo comércio ou outro tipo de atividade sem se registrar, eles são chamados de sociedades em comum, tá? E vão estar sujeitos ao regramento do artigo 986 ao 990 do Código Civil, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a sociedade em comum, ela é um tipo societário não personificado, ok? É um tipo societário não personificado. 2. O seu regramento está nos artigos 986 a 990 do Código Civil e não se aplica às sociedades por ações, ok? Porque as sociedades por ações têm um tratamento específico previsto na Lei 6.404, ok? Então, o que mais que a gente tem que saber sobre a sociedade em comum? Que a sociedade em comum ela é uma sociedade que funciona, tem alguns sócios, ok? E como ela é uma sociedade que não está registrada, às vezes é difícil provar a existência, se tem um credor, se tem um devedor. Então, o Código Civil ele fala o seguinte, que os sócios nas relações entre si, sócio-sócio, ou nas relações sócio-terceiro, somente pode provar a existência da sociedade por escrito. Então, o sócio ele somente pode provar a existência da sociedade por escrito, enquanto que os terceiros eles podem provar a existência da sociedade de qualquer modo, ok? Eles podem provar a existência da sociedade de qualquer modo, ok? Então, isso é uma coisa que cai bastante. Outra coisa que cai muito, pessoal, é a responsabilidade na sociedade em comum. A responsabilidade na sociedade em comum ela está prevista no artigo 990. Então, no direito empresarial, a gente tem uma regra que é o seguinte, que pelo princípio da autonomia patrimonial, sempre quem responde primeiro é a própria pessoa jurídica, tá bom? Então, primeiro responde. Mas na sociedade em comum, nem sempre é possível saber quem é a pessoa jurídica, porque tem uma confusão, você não sabe quem é a pessoa jurídica, quem são sócios, quem é o sócio que está trabalhando, contratando pela sociedade, quem não está. Então, na sociedade em comum, a gente tem uma coisa que é o seguinte, a responsabilidade. Primeiramente, a gente vai olhar para a sociedade, ok? A gente vai olhar para a sociedade e vai ver se é possível distinguir o patrimônio societário. Então a gente chega na sociedade comum e fala, olha, é possível nessa sociedade em comum enxergar um patrimônio que possa responder pelas obrigações? Se for, ok, a gente vai nele, ok? E também, no mesmo nível hierárquico, estão os sócios que contrataram pela sociedade em comum, ok? Então a sociedade em comum, ela não tem os seus registros constitutivos arquivados. Ela está num nível que ela vai responder primeiro com os seus próprios bens. E também os sócios que contratam, eles vão responder solidária e limitadamente. Todos os sócios respondem solidária e limitadamente, ok? Mas existe um benefício de ordem entre os sócios. Então é o seguinte, gravem o seguinte, primeiro nós temos uma sociedade com os sócios que contratam pela sociedade. Então, se for possível identificar o patrimônio da sociedade, ela responde.
tá bom? E aí, solidariamente e ilimitadamente, respondem os sócios que contratam pela sociedade, que estão tomando a frente do negócio. Já os sócios da sociedade em comum, que não contratam pela sociedade, eles estão numa relação inferior aqui, tá bom? Então eles só vão responder depois, porque eles têm um benefício de ordem que está previsto no artigo 1024 do Código Civil. Então, repetindo, a responsabilidade da sociedade em comum, ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, respondem aqui sociedade e os sócios que contrataram pela sociedade. E depois, os que não contrataram pela sociedade. Mas todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. Essa é a dicção do artigo 990 do Código Civil. Ok? E outra coisa que cai é que a sociedade em comum, ela, em regra, ela não tem uma capacidade processual ativa. Tá? Isso é um pouco discutível também na doutrina, mas é muito mais aceito hoje que ela tem uma capacidade processual passiva, ou seja, ela pode falir, tá bom? E, entre outras obrigações que ela pode contrair, do que ela pode solicitar, pode ser uma parte ativa numa demanda, ok? Então, a capacidade processual passiva da sociedade comum, isso é pacífico, ativa não. Ok? Então, sobre a sociedade em comum, basicamente era isso que a gente tinha para falar. Agora, vamos falar um pouco sobre a sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação, ela também é um tipo societário não personificado, ok? Parte da doutrina chama, inclusive, de contrato de investimento. Tá? Contrato de investimento. Nós temos dois tipos de sócio na sociedade em conta de participação. Um é o chamado sócio ostensivo, ok? Sócio ostensivo, e outro é chamado sócio participante. Então, como que se forma uma sociedade em conta de participação? Nós pegamos esses dois tipos de sócios, que tem que estar presente obrigatoriamente, e o sócio ostensivo chega para o sócio participante e fala o seguinte: olha, eu quero formar um certo tipo societário contigo, e você vai aportar recursos, e eu, sócio ostensivo, eu vou exercer as atividades, tá bom? Eu vou exercer as atividades da empresa. Então, o sócio ostensivo, tá? Ele vai exercer a sua atividade empresarial em seu próprio nome, tá bom? E ele quem tem responsabilidade perante terceiros. O sócio participante, ele é somente prestador de capital na sociedade em conta de participação, ok? Então, somente o sócio ostensivo obriga-se perante terceiro, tá bom? Somente os terceiros, na verdade, nem sabem da existência do sócio participante, porque nós temos sócio ostensivo, que é a pessoa que toma conta dos negócios sociais, e sócio participante, que é quem aporta capital, tá? Não que o sócio ostensivo também não aporte capital, ok? Então, a responsabilidade perante terceiros é do sócio ostensivo, e o sócio participante responde perante o sócio ostensivo. Isso está no artigo 991 do Código Civil. Então, outra coisa que é importante que o Código Civil fala sobre a sociedade em conta de participação é que a constituição da sociedade em conta de participação, ela independe de qualquer formalidade. E ela pode se provar por todos os meios de direito. Então, a constituição da sociedade em conta de participação, ela independe de qualquer formalidade e pode ser provada por todos os meios de direito. Tá ok, pessoal? E ela não é registrada, tá bom? Não é registrada, não tem personalidade jurídica, tem dois tipos de sócio, ostensivo e participante, pode ser provada por todos os meios de direito, ela não tem nome empresarial grave, ela não tem nome empresarial e uma outra coisa, na verdade, se ela for registrada, isso não vai conferir personalidade jurídica a ela, ok? Então, basicamente é isso. O que mais? A sociedade em conta de participação, especificamente, ela não está sujeita à falência. A FGV gosta de cobrar isso. Quem fale não é a sociedade, mas sim os seus sócios, porque terceiros sequer sabem da existência da sociedade em conta de participação. Então, quem está sujeito à falência são os seus sócios, tá bom? São os seus sócios. O que mais?
Basicamente era isso que a gente tinha para falar sobre a sociedade de conta de participação. Se a gente souber isso, em 10 minutos a gente falou quase tudo que cai sobre esses tipos societários. Tá bom? Então, se eu lembrar mais alguma coisa, eu volto a escrever na minha página, tal, mas basicamente isso dá para matar quase todas as questões de prova. Tá bom? Então, depois a gente vai voltar com os outros tipos societários e começar a falar sobre outros. Tá bom? Os personificados. Então, um abraço, até a próxima.